Olá, médico, olá, médica. Hoje nós vamos conversar um assunto muito importante, que é o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Não sei se você conhece sobre o assunto, já ouviu falar, se você trabalha com perícia, enfim. Esse assunto é um dos benefícios mais importantes entre os benefícios previdenciários que são concedidos aos segurados da Previdência Social no INSS. Então nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos também compartilhar uma questão recente de concurso público para você entender como é que isso é cobrado em prova. Inclusive, nós trouxemos uma questão hoje da Sebrasp, CESP-Sebrasp, que muito provavelmente vai ser a banca organizadora do próximo concurso da perícia médica do INSS. Inclusive, hoje teve uma notícia muito importante da fala do presidente da República dizendo que, muito provavelmente, nas próximas semanas ou meses vai haver o concurso da Perícia Médica Federal. Então, atento para esse assunto, porque vai cair na sua prova. Então, estamos aqui com a nossa tela, tá certo? Falando hoje desse benefício do INSS que chama-se auxílio por incapacidade temporária. Então, aqui nós temos a questão da Sebrasp, tá certo? De analista da Apex 2022, questão recente. Então, no benefício por auxílio por incapacidade temporária, tá certo? O antigo auxílio-doença, a que se faz jus o segurado contribuinte individual incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias será devido. Item A partir da data do afastamento, independente da data do requerimento. Letra B, a partir do 16º dia do afastamento da atividade, independentemente da data do requerimento. Letra C, quando requerido até o 30º dia do afastamento da atividade, a contar da data de início da incapacidade. E letra D, quando requerido até o 30º dia do afastamento da atividade, a contar do 16º dia do afastamento da atividade. Então, vamos conversar um pouco sobre o auxílio por incapacidade temporária, depois nós voltamos aqui para a questão da Sebrasp para nós resolvermos ela. Então, o auxílio por incapacidade temporária, né, como eu já disse, o antigo auxílio acidente, é um benefício concedido ao segurado impedido temporariamente de trabalhar, tá certo? Então, temporariamente de trabalhar, esse é um conceito importante, por doença ou acidente, certo? Se for por doença, vai ser o benefício que a gente chama de espécie B31, que é o benefício previdenciário, e se for por acidente, vai ser o benefício espécie B91, que é o acidentário. Então, ele pode receber auxílio por incapacidade temporária previdenciário, que é por doença, e auxílio por incapacidade temporária acidentário, espécie B91, que é por acidente. Importante decorar essa sigla, porque às vezes é cobrado em prova se é B91 ou B31. Mas também esse auxílio por incapacidade temporária pode ser por prescrição médica, como, por exemplo, no caso de gravidez de alto risco. Então, o médico pode recomendar o afastamento de uma grávida de alto risco do trabalho sem ela estar com a doença, acima do período previsto em lei, que geralmente é 15 dias, como sendo de responsabilidade do empregador, e nos demais casos, a partir do início da incapacidade temporária. Então, o contribuinte que é empregado, até o 15º dia é a empresa que paga, a partir do 16º é o INSS, mas, se for, nos outros casos, a partir do início da incapacidade temporária, então a partir do primeiro dia de incapacidade. E aí, entender o conceito de incapacidade é muito importante, tá certo? Então, a incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente, tá certo? Conforme o manual de perícia médica do INSS. Então, como nós já vimos, né, pode ser por doença ou por acidente, e o segurado fica em possibilidade de desempenhar as funções específicas da sua atividade, daquela função específica. No entanto, há situações que geram afastamento do trabalho sem que ocorra o diagnóstico de enfermidades, como, por exemplo, a determinação de que gestantes e outras pessoas de grupos de risco ficassem afastadas do trabalho durante a pandemia de Covid-19. Então, nós vivemos isso recentemente, essa situação, onde alguns trabalhadores, mesmo sem estar doentes, tá certo? Ou não tendo sofrido acidente, foram afastados temporariamente do seu trabalho. O auxílio espécie B91, como nós conversamos já, que é o acidentário, é concedido pelo INSS aos segurados enquadrados como empregados, urbanos e rurais, trabalhadores avulsos, segurados especiais e, atenção, empregados domésticos. Anteriormente, o auxílio espécie B91, que é o acidentário,
não era concedido aos empregados domésticos e agora, com a última reforma, é concedido. Então, o B91, né, o auxílio por incapacidade temporária acidentária, ele é concedido aos segurados enquadrados como empregados urbanos e rurais, trabalhadores avulsos, segurados especiais e empregados domésticos. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio-doença, ou, né, auxílio por incapacidade temporária, ou o documento dele originário de seu empregado, ou de contribuinte individual a ela vinculado, ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS, conforme o artigo 76A do decreto número 3048 de 1999. Nesses casos, a empresa será comunicada das decisões proferidas pelo INSS. Isso é muito importante porque, muitas vezes, a perícia médica federal vai determinar o nexo causal, vai determinar que aquele auxílio por incapacidade temporária é acidentário, por uma doença ocupacional, por um acidente, e aí a empresa tem um prazo, tá certo, legal, para interpor um recurso tentando desfazer o nexo que foi concluído pela perícia, certo? E isso vai ter repercussões futuras num processo trabalhista, numa indenização trabalhista, dado aquela questão do nexo que vai ser considerado como um acidente de trabalho. A doença do segurado, cujo agravamento é progressivo, mas que não impede o exercício das atividades laborativas, não pode ser obstáculo à filiação do regime geral da Previdência Social ou à concessão dos benefícios por incapacidade. Esse conceito de agravamento é muito importante. Por quê? Uma coisa é o segurado entrar numa empresa ou começar a contribuir para o INSS já tendo uma doença incapacitante, tá certo? Vamos fazer uma analogia com um automóvel que sofreu um dano, batido, que tenta fazer um seguro, tá certo? Então, uma coisa é você estar com uma doença incapacitante antes de ser um segurado, quer dizer, você vai adquirir um seguro social do INSS, você tem uma doença incapacitante, e aí essa doença seria pré-existente, tá certo? Outra coisa é você ser portador de uma doença, o segurado ser portador de uma doença. Essa doença não impede ele de trabalhar quando ele entra no regime geral da Previdência Social. No entanto, ela pode agravar durante sua vida laborativa e vir a causar incapacidade. Então, isso não pode impedi-lo de entrar no regime geral da Previdência ou impedir de receber benefícios previdenciários no futuro. A concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por incapacidade permanente, né, a antiga aposentadoria por invalidez, que também seu nome foi atualizado, está sujeita, em regra, à comprovação da incapacidade, tá certo? Em exame realizado pela Perícia Médica Federal na Previdência Social, cabendo à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Então, o segurado do INSS, o trabalhador de uma empresa, ele fica doente, né? Esses primeiros 15 dias de afastamento, ele é abonado pela empresa e depois começa a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por incapacidade permanente, comprovada a incapacidade pela Perícia Médica Federal. O direito ao benefício decorre da existência de incapacidade para as atividades habituais, certo? Então, é importante aqui que a incapacidade para atividade habitual é a atividade que ele exercia. Então, você pode ter uma doença, por exemplo, que lhe impeça de ser um motorista de caminhão, mas se você é uma costureira, ela pode não impedir de você ser uma costureira. Então, para as atividades habituais. No caso dos segurados obrigatórios que não sejam empregados urbanos ou rurais, haja vista que os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes individuais e os segurados especiais não são regidos pela CLT, que assegura o pagamento dos primeiros 15 dias pela empresa. Tá certo? Então, voltando a esse conceito dos primeiros 15 dias, que vai estar lá relacionado com a resposta da nossa pergunta. Depois nós voltamos para ela. Então, para a caracterização da incapacidade do segurado, tanto na via administrativa, lá na Previdência Social, no INSS, como em juízo, né, na perícia judicial, é imprescindível a produção da perícia por médico sobre a patologia em discussão, né, perícia. Não sendo possível ao órgão decisório tomar a decisão sem permitir ao segurado a produção de tal prova. Então, essa decisão precisa passar, quando na via administrativa, pela Perícia Médica Federal, que é o concurso que nós estamos tanto esperando que seja liberado esse ano. Então, antes de continuar, eu queria pedir um favor, dê um like nesse vídeo, se você está gostando do vídeo, se inscreva no nosso canal, tá certo? Aqui no Med Perícia, para você receber notificações dos próximos vídeos, e fique acompanhando aqui que nós vamos sempre compartilhar conteúdo de valor
sobre esses assuntos que caem na prova de PMF, tá certo? Da Perícia Médica Federal. Então, continuando aqui, que para a caracterização da incapacidade do segurado, precisa da prova pericial, tanto na via administrativa como na via judicial. E a Perícia Médica Federal pode concluir por diferentes tipos de conclusões médico-periciais nos casos de benefício por incapacidade, conforme as normas do Manual de Perícias Médicas do INSS de 2018. Então, ao realizar a perícia de avaliação de incapacidade, o perito ou a perita da Perícia Médica Federal vai ter conclusões que vão estar relacionadas com a concessão ou não do benefício que está sendo solicitado, tá certo? Então, as respostas aos quesitos existentes no laudo médico pericial são as seguintes: a resposta tipo 1, que é contrária, né? Então, não existe incapacidade laborativa. A resposta tipo 2, data da cessação do benefício. Então, ele considera que tem uma incapacidade e já determina a data de cessação do benefício. Tipo 4, data da comprovação da incapacidade DCI. A conclusão será contrária nos casos de exames iniciais em que for verificada a inexistência de incapacidade para o trabalho. Então, o segurado do INSS vai lá fazer a perícia com a Perícia Médica Federal e a conclusão é contrária quando, ao ser avaliada a sua capacidade funcional, sua capacidade laborativa, não existe incapacidade para o trabalho, para o exercício da sua atividade habitual. Ou também na prorrogação, quando for verificada a inexistência de incapacidade para o trabalho. Então, ele recebeu um auxílio por incapacidade temporária. Quando foi pedir um pedido de prorrogação, a conclusão foi contrária. Por quê? Aquela incapacidade laborativa que tinha sido vista anteriormente não está sendo vista nesse momento. Restabelecimento da capacidade laborativa. A conclusão será do tipo 2 nos casos de incapacidade laborativa cessada. O perito médico federal, PMF, tem autonomia para fixar a data de cessação do benefício em data anterior ou até mesmo na data de realização do exame, no exame inicial, baseando-se nos documentos, nos dados clínicos da história, no exame físico-pericial, nos documentos médicos apresentados e na atividade exercida pelo segurado. Por exemplo, digamos que o segurado faz uma cirurgia e o seu médico assistente solicita um afastamento temporário por 30 dias para restabelecimento da sua capacidade laborativa no período de convalescência da cirurgia. No entanto, esse segurado, ele dá entrada no pedido de auxílio por incapacidade temporária, mas a perícia ela é agendada por uma data posterior a esses 30 dias. Então, ao chegar na perícia, o perito verifica que houve uma incapacidade, mas ela já cessou, né? Então, ele pode fixar a data de cessação do benefício numa data anterior, né? Por exemplo, nesses 30 dias que o médico assistente já tinha solicitado, ou na data de realização do exame, na data da perícia. Isso fica a cargo da avaliação do perito médico federal. Constatada a existência de sequela definitiva após o término do período de incapacidade temporária, poderá ser indicada a concessão de auxílio acidente, a depender da forma de filiação do segurado ao RGPS. Aqui é muito importante. Conceito importante que é outro benefício que nós vamos falar em outro vídeo, mas aproveitando que ele já apareceu aqui, vamos conversar sobre ele. Então, um segurado do INSS, ele sofre um acidente, ou do trabalho, ou um acidente de qualquer natureza. Recebe um auxílio por incapacidade temporária acidentária, se for por acidente do trabalho, ou um auxílio por incapacidade temporária previdenciária, por um acidente de qualquer natureza. Ele fica um tempo afastado do trabalho, porque há um tempo de incapacidade laborativa temporária, restabelece a sua capacidade funcional, tá certo? A capacidade funcional residual é compatível com o exercício da sua atividade habitual, no entanto, ele fica com a redução da sua capacidade funcional, por uma sequela definitiva, permanente. E isso faz com que, a depender do tipo de limitação funcional, ele possa ser indicada pelo perito médico federal a concessão do auxílio acidente, que seria uma indenização que ele vai receber até o dia da sua aposentadoria, tá certo? Independente de receber salário ou não. Existência de incapacidade laborativa, o perito médico federal, o PMF, fixará o prazo estimado para a recuperação da capacidade laborativa, justificando tecnicamente. Então, esse prazo vai ser fixado pelo perito. Então, se ele acha que vai ter um restabelecimento daquela doença durante 6 meses, ou ele pode determinar um afastamento de 9 meses durante um tratamento quimioterápico, por exemplo. Então, ele vai fundamentar esse prazo e vai colocar lá no laudo pericial, tá certo?
É facultado ao segurado a solicitação de prorrogação nos 15 dias que antecedem a cessação do benefício até a data de cessação do benefício, caso julgue que o prazo concedido para sua recuperação se revelou insuficiente. Então, digamos que esse perito que deu 6 meses de prazo, tá certo? E 15 dias antes de terminar esse prazo, o segurado ainda não restabeleceu sua capacidade laborativa, ainda está em tratamento, o tratamento não evoluiu como a história natural da doença esperava, né? O perito utilizou dados técnicos sobre a história natural da doença, mas ele fugiu ao padrão usual. Então, ainda não restabeleceu sua capacidade, teve uma complicação no meio do tratamento. Então, ele pode solicitar essa reavaliação, vai ser passar por uma nova perícia médica, certo? Na Previdência Social, e aí essa data pode ser criada outra data de estimativa de recuperação da capacidade laborativa. E a incapacidade laborativa cessada por retorno voluntário ao trabalho. Então, às vezes, o trabalhador ele passa numa perícia, é dado um prazo, mas antes desse prazo ele restabelece sua capacidade laborativa e voluntariamente é, quer retornar ao trabalho, e aí passa na perícia, né, e nos casos de retorno antecipado ao trabalho, a cessação do benefício será estabelecida também após realização do exame médico pericial, devendo a data de cessação do benefício ser fixada na véspera ao retorno ao trabalho, do retorno ao trabalho, tá certo? Então, passa novamente pela perícia para o perito verificar se realmente cessou a incapacidade laborativa temporária e se o segurado pode voltar ao trabalho. E a conclusão seria do tipo 4, né? No caso de existência de incapacidade com indicação de reabilitação profissional, né? Quando o segurado for considerado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, porém a capacidade laborativa residual permite que ele exerça outra profissão. Então, esse é a reabilitação profissional. Então, você recebe por um tempo auxílio por incapacidade temporária, ocorre que o perito verifica que você não tem mais condições de voltar a exercer aquela profissão habitual, no entanto, sua capacidade funcional ainda é compatível com o exercício de outras profissões. Então, você vai ser encaminhado para a reabilitação profissional, vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar experiente, que vai conseguir verificar se você é elegível ou não ao programa de reabilitação e vai lhe colocar nesse programa, né, o segurado, para que ele consiga exercer outra profissão, voltando ao mercado de trabalho após o término desse programa de reabilitação profissional. Seria aposentadoria por invalidez, né, que é aposentadoria por incapacidade permanente ou limite indefinido, LI, lá que o perito médico federal coloca, quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo então, né, o benefício mais complexo, né, em relação a essa questão da capacidade funcional, da capacidade laborativa, onde ele não tem mais capacidade nem de exercer sua atividade habitual, nem de ser reabilitado por outra profissão. Para a sugestão de aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por incapacidade permanente, o perito médico federal deverá considerar a gravidade, tá certo? E a irreversibilidade da doença, da lesão ou da sequela, na repercussão sobre a capacidade laborativa do segurado para a sua atividade laborativa habitual. Então, voltando aos conceitos aqui importantes, tem que ser grave, irreversível e repercutir na capacidade laborativa do segurado para o exercício da sua atividade laborativa habitual, atividade laborativa que ele exercia antes de ter uma doença ou sofrer um acidente. Nos casos de solicitação de prorrogação, a avaliação médico-pericial será uma perícia médica conclusiva, que permitirá as seguintes conclusões. Então, houve um pedido de recuperação pelo segurado, a perícia médica federal tem que ser conclusiva, a próxima perícia, com as seguintes conclusões. Não existe incapacidade, tá certo? Então, houve restabelecimento da capacidade laborativa, pode voltar a trabalhar. Dada a cessação do benefício em 2 meses, quer dizer, mais de 2 meses de afastamento. Dada de cessação do benefício em 6 meses, dada de cessação do benefício em 1 ano, encaminhamento à reabilitação profissional, cessação do auxílio por incapacidade temporária com concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez. Então, aqui seriam, tá certo? As 7 opções de conclusão de uma perícia de prorrogação na perícia médica federal.
lá na Previdência Social. E aí, coisas importantes que essa perícia vai ter que ter, principalmente a perícia inicial. A fixação da data de início da doença, que deve ser obrigatoriamente feita no exame inicial para a concessão do benefício por incapacidade, bem como nos recursos, a junta de recursos, como em todos os casos de sugestão de limite indefinido. Então, vai-se para a perícia inicial, o perito precisa determinar a data de início da doença. Por quê? Porque essa data de início da doença vai ter repercussão se essa doença iniciou antes da qualidade de segurado, após a qualidade de segurado, e aí o segurado pode ou não ter direito a esse benefício. E a data do início da incapacidade, que não se confunde com a data de início da doença, e não necessariamente é a mesma data, deve ser obrigatória e corretamente fixada nas mesmas situações assinaladas para a data de início da doença. Essa data de início da incapacidade é a data em que as manifestações da doença provocaram um volume de alterações morfopsicofisiológicas que impedem o desempenho das funções específicas de uma profissão, tá certo? Obrigando ao afastamento do trabalho. Deve ser fixada em todos os casos de exame inicial para a concessão de benefício por incapacidade, tá certo? Então, vamos voltar à nossa questão da SEBRASP para fixarmos esse conceito sobre auxílio por incapacidade temporária e você gabaritar esse tipo de questão na prova. Portanto, que, muito provavelmente, a banca da prova do concurso da Polícia Médica Federal será a SEBRASP. Espera-se, inclusive, que seja o mesmo modelo da prova de técnico do Seguro Social, que foi aquele modelo de questão certa ou errada. Mas vamos para esse tipo de questão que é diferente, né? Questão com alternativa de múltipla escolha. Então, benefício por auxílio por incapacidade temporária, a que faz jus o segurado, contribuinte individual, então atenção, né, que a diferença aqui, a pegadinha, é o contribuinte individual, incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias será, quando requerido até o 30º dia do afastamento da atividade, a contar da data do início da incapacidade. Então, como ele é contribuinte individual, o que vai importar é a questão da data do início da incapacidade, quer dizer, o dia que ele ficou incapaz para trabalhar, o dia que ele sofreu um acidente que o incapacitou para o trabalho, tá certo? E tem que ser requerido até 30 dias do afastamento. Então é isso. Conversamos aqui sobre o auxílio por incapacidade temporária, um assunto importante, tá certo? Um benefício previdenciário muito importante quando você estiver trabalhando numa agência do INSS como perito médico federal, tá certo? Exercendo lá uma das funções da perícia médica federal, você vai se deparar diariamente com isso, então é muito importante, tanto agora para você poder passar no concurso e no futuro, né? Porque isso vai fazer parte do seu dia a dia de trabalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo e gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida. Por favor, utilize esse canal para que nós possamos conversar, criar conteúdos que você acha interessante e nós podemos fazer aqui no YouTube para você. Até o próximo vídeo.